Sabe, já parou pra pensar por que algumas marcas, elas têm tipo uns seguidores super fiéis, quase uma seita mesmo, né? Enquanto outras, coitadas, vivem de promoção pra conseguir vender alguma coisa. A resposta pra isso, olha, tá numa ideia que é super simples, mas que é, ao mesmo tempo, muito, muito poderosa. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente entender de verdade como a inspiração funciona, primeiro a gente tem que olhar para o que não funciona, pelo menos não a longo prazo. As tais das manipulações. E olha, tem uma história ótima para ilustrar isso. Uma história de duas fábricas de carro que são assim, o dia e a noite. Então, imagina a cena. De um lado, tá lá a abordagem da força bruta. Aparece um problema no final da linha de produção? Pá! O martelo de borracha resolve. É aquela solução rápida, sabe? Uma gambiarra, uma manipulação para forçar o encaixe. Agora, do outro lado, a gente tem um sistema que foi pensado desde o começo para que esse problema simplesmente não acontecesse. E essa, no fundo, é a grande diferença entre só tratar o sintoma e realmente curar a doença. E esse martelo, ele vem em várias formas, né? Esse é o kit de ferramentas clássico da manipulação para gerar venda rápida. Sabe, baixar o preço, fazer promoção, apelar para o medo, vender status, tudo isso funciona. Mas é que nem tomar um copo de refrigerante cheio de açúcar. Dá aquele pico de energia, sabe? Gera uma venda ali na hora, mas o efeito passa rapidinho. Não cria conexão de verdade, é só um resultado ali momentâneo. E aí é que mora o perigo, né? O problema é que essas manipulações, elas funcionam, pelo menos no curto prazo. E por funcionarem, elas viciam. As empresas acabam presas num ciclo, sabe, gastando cada vez mais dinheiro para ter o mesmo resultado de antes, e no meio do caminho vão destruindo a confiança de quem compra. Mas a boa notícia é que tem um jeito de sair desse ciclo. Existe uma forma de construir algo que dure de verdade. E essa alternativa, essa saída tem nome, é o círculo dourado. É uma ideia que, quando a gente olha pela primeira vez, parece até boba de tão simples. Mas, na verdade, ela vira de cabeça para baixo o jeito que a gente entende comunicação, liderança, tudo. É basicamente o segredo por trás daquelas marcas e daqueles líderes que a gente admira de verdade, que inspiram mesmo. A chave está toda nesse modelo de 3 camadas: o porquê, o como e o quê. Pensa nisso como se fosse um alvo, sabe? A grande maioria das empresas começa a falar de fora para dentro. Elas começam pela parte mais externa, o quê. Mas as empresas e os líderes que são realmente inspiradores, esses fazem o caminho inverso. Eles começam lá do centro, do coração de tudo, o porquê. E olha, a diferença é gritante. A comunicação normal, a de todo dia, vai do mais claro, do mais concreto, que é o que a gente vende, para o mais nebuloso, que é por que a gente existe. Faz todo sentido, é lógico, mas não inspira ninguém. Já a comunicação que inspira, ela vira essa lógica de ponta cabeça. Ela começa com a crença, com a causa, e só lá no final ela mostra o produto, quase como se ele fosse a prova física daquela crença. Para isso ficar bem claro, vamos pegar essa ideia do círculo dourado e aplicar num exemplo que, vamos combinar, todo mundo conhece. Vamos falar da Apple. Presta atenção nessa abordagem aqui, começando pelo o quê. É um discurso super normal. A gente faz computadores ótimos. Eles têm um design lindo, são fáceis de usar. Quer comprar? É factual, é claro. Mas e aí? Inspira alguma coisa? Provavelmente não, né? Soa como só mais uma empresa vendendo mais um produto, falando de característica, de função. Agora, escuta a mesma mensagem, só que começando pelo porquê. Em tudo que a gente faz, a gente acredita em desafiar o status quo. A gente acredita em pensar diferente. E por acaso, a gente faz computadores ótimos. Quer comprar um? A diferença é absurda, né? De repente, não é mais sobre comprar um computador. Passa a ser sobre se identificar com uma filosofia, sobre fazer parte de algo maior. A venda vira só uma consequência dessa conexão, e não o objetivo principal. E o mais incrível de tudo isso é que não é só uma teoria de marketing, uma conversinha de vendedor. Não, é pura biologia. O jeito que o círculo dourado funciona bate direitinho com o jeito que o nosso cérebro foi programado, ao longo de milênios, para tomar decisões. Pensa assim, de forma bem simples. Nosso cérebro tem 2 partes principais que importam aqui. O neocórtex, que é a parte mais nova do cérebro, a parte racional. Ele entende fatos, números, linguagem, ele processa o quê. Mas aí tem o cérebro límbico. Essa é a parte mais antiga, mais primitiva e, acredite, muito mais poderosa. É ele que cuida dos nossos sentimentos, da confiança, da lealdade, e é ele que toma as decisões. E o mais doido, ele não tem capacidade para linguagem. Ele não entende palavras. Ele entende o porquê.
Sabe quando a gente tem aquela sensação, aquela intuição, que algo parece certo, mas a gente não sabe explicar em palavras por quê? Então, isso é o cérebro límbico trabalhando. A gente decide com a emoção, com o instinto, e só depois a gente usa a parte racional do cérebro, o neocórtex, para encontrar palavras e argumentos para justificar aquela decisão que, na verdade, já foi tomada. Por isso, começar pelo porquê é tão poderoso. Fala direto com a parte do cérebro que decide. E aí, quando a comunicação começa pelo porquê, o jogo muda completamente. O objetivo deixa de ser fechar uma venda, passa a ser encontrar pessoas que acreditam no que a gente acredita. É a diferença brutal entre simplesmente ter clientes e construir um movimento. Vamos voltar no tempo. Agosto de 1963. 1/4 de milhão de pessoas, 250 mil pessoas se reúnem para a marcha sobre Washington. Um momento que, sem dúvida, mudou a história. Agora, para pensar um segundo. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha rede social, nada disso. Como é que foi possível juntar 250 mil pessoas vindas de todos os cantos do país no mesmo lugar e na mesma hora? Com certeza não foi porque mandaram um plano super detalhado para todo mundo. Foi por uma coisa muito, mas muito mais poderosa. A resposta está na mensagem. Martin Luther King Jr. não subiu naquele palanque e fez o discurso "Eu tenho um plano". Ele fez o discurso "Eu tenho um sonho". Ele não falou do o quê ou do como, ele falou do porquê. Ele compartilhou a crença dele. E as pessoas não apareceram lá por causa dele, elas apareceram por elas mesmas, porque aquele sonho também era o sonho delas. E é aqui que a gente amarra tudo. Enquanto as manipulações, aquelas do martelo e do açúcar, só criam transações, começar pelo porquê constrói confiança, constrói lealdade. É isso que transforma um monte de gente que compra um produto numa comunidade. E é isso que transforma um grupo de funcionários numa equipe que rema junta na mesma direção com um propósito claro. E no fim das contas, a pergunta final não é só para as grandes empresas ou para os líderes que a gente admira. A pergunta se volta para a gente. Na carreira, na vida, tudo começa com essa pergunta que é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Afinal, antes de inspirar qualquer outra pessoa, é preciso saber qual é o próprio porquê.